Voltando, gente, eu tive que interromper o vídeo. Falávamos exatamente da prova técnica simplificada prevista no artigo 464, parágrafos 2º, 3º e 4º. Essa prova técnica simplificada é uma tentativa de fazer algo valioso com a perícia, mas sem o procedimento, sem o rito, que é muito custoso, o rito demorado da perícia. Esse parágrafo 2º, 464, quando trata de perícia de prova técnica simplificada, diz que as partes podem requerer, em substituição à perícia, portanto, é uma modalidade, é uma mini perícia, portanto, as partes podem requerer a substituição da perícia por uma prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Então, quando a gente tiver uma questão mais singela, que exige conhecimento especial, mas não seja tão complexa, as partes podem requerer que, ao invés da perícia, seja apenas produzida o que nós denominamos de prova técnica simplificada. No que consiste essa prova técnica simplificada? Essa prova técnica simplificada significa nomear um especialista para ser inquirido em audiência, ou seja, ele não vai produzir um trabalho escrito na forma de um laudo final. Ele vai apenas se dispor a comparecer a um ato de audiência e ser inquirido pelo juiz e pelas partes sobre esse ponto controvertido, podendo apresentar slide, documento, peças, e portanto a gente tem apenas a oitiva de uma pessoa que não formulará um laudo, mas apenas se apresentará em juízo para responder a perguntas que exijam esse conhecimento especializado. Então é uma modalidade que não é propriamente uma perícia, mas é uma modalidade que substitui a perícia dentro desse capítulo de perícia, tá ok? Como é que é o procedimento propriamente da perícia? O artigo 465 diz que, nomeado o perito, portanto estabelecido que há uma prova que exige conhecimento, um fato que exige conhecimento especializado, o juiz vai, portanto, nomear o perito. E a partir desse instante, abre-se uma série de condutas, de prazos e de possibilidades para o perito e para as partes. A primeira coisa é a seguinte: nomeado o perito, o juiz vai, nesse mesmo despacho de nomeação do perito, estabelecer o prazo de entrega do laudo. Esse prazo é meio complicado de estabelecer de início, embora o artigo diga, porque é muito difícil estabelecer uma certeza de quais serão os prazos daqui para frente, de como se dará o andamento do processo. Então, isso é importante, mas não é tão importante. Então, nomeado o perito, o juiz, dentro da medida possível, vai tentar estabelecer um prazo para a entrega do laudo, mas nesse instante em que as partes são intimadas de que foi nomeado um perito, abre-se para as partes um prazo de 15 dias para elas fazerem 3 coisas. Portanto, nomeado o perito, abre-se para autor e para réu um prazo de 15 dias para eles tomarem 3 providências possíveis. A primeira, indicação de um assistente técnico. O que é isso? Assistente técnico é o profissional igual ao perito, só que de responsabilidade da parte, remunerado pela parte e, portanto, vinculado à parte. O juiz não tem, com este representante da parte, com esse assistente, o juiz não tem vínculo algum. É óbvio que o parecer formulado pelo assistente vai ser entregue no processo, o juiz pode até ler, e eventualmente o juiz pode até se basear nele, mas não há vínculo entre o juízo e o assistente técnico. Ele é remunerado diretamente pela parte, ele fica sob as ordens da parte e assim por diante. Além de indicar o assistente técnico, a parte vai ter esse mesmo prazo de 15 dias para apresentar os quesitos que eventualmente que necessariamente serão respondidos pelo perito. Quesitos são perguntas que a parte vai fazer para que o perito possa, de modo ordenado, responder a cada uma delas. É normal que os quesitos já sejam apresentados pelo próprio assistente. Afinal, o advogado tem muito pouca condição de apresentar quesitos de engenharia. Então, na medida em que você contrata o assistente para fornecer, para te auxiliar na condução da perícia, o próprio assistente já fará a apresentação desses quesitos. E a terceira coisa que você tem que fazer nesse prazo é eventualmente alegar um impedimento ou suspeição do perito. O perito é tão impedido ou suspeito quanto o magistrado. Os mesmos critérios de aferição de impedimento e de suspeição do perito também valem para o juiz, também valem para o perito. Então o perito também não pode ser irmão da parte, amigo da parte, não pode ter trabalhado com a parte, não pode ter trabalhado no processo. Então há um certo receio de que se coloque dentro do processo como perito alguém que tenha algum tipo de parcialidade. O que se deseja, portanto, é um perito que esteja absolutamente alheio aos interesses da parte. Esses, portanto, são
os 3 deveres que a parte tem: indicar assistente, apresentar os quesitos e eventualmente apontar impedimento ou suspeição do perito, ok?